Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. É um prazer para nós estarmos aqui, para juntos compartilhar deste conhecimento para com os irmãos sobre Teologia Sistemática 4. Você que quiser comentar, deixa aqui embaixo seu comentário, quiser fazer sua pergunta, faça aqui também a sua pergunta, que a gente vai estar entrando em contato com os irmãos e vamos estar respondendo, compartilhando o nosso conhecimento juntamente com os nossos irmãos. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 2, dando prosseguimento aí até mesmo ao título da lição de número 1, porque trata também de eclesiologia, a doutrina da igreja. Vamos lá. Eclesiologia, o que é? A etimologia da palavra nos remete. É o estudo sobre a igreja ou as igrejas. Fica claro isso, né? Então, a doutrina da igreja. O que é uma doutrina? É um conjunto de regras coerentes ou ensinamentos coerentes de ideias fundamentais a serem transmitidas. Nós sabemos que aqui está o nosso manual de fé, de regras, de ensinamentos fundamentais para a edificação e crescimento da igreja. A igreja local, o primeiro ponto aí. Há que se distinguir de início a diferença entre a igreja como instituição divina e a sua dimensão humana. A igreja. No primeiro ponto nós temos aí, olha. No primeiro caso, ela tem caráter universal e engloba todos os salvos ao redor do mundo em todas as épocas. Então, quando eu digo que igreja como instituição divina e igreja como dimensão humana, eu digo aí que no primeiro ponto, como instituição divina, ela engloba todas as denominações que nós sabemos que pertençam aos salvos, denominações que pregam a Jesus como o único meio de salvação, que liga o homem a Deus, que vem aí o termo tido aí para religião, que é religare, na intenção aí de ligar o homem novamente a Deus. Então, olha, não importa hoje a denominação a que pertence aos salvos, desde que de fato tenham crido na obra redentora de Jesus Cristo, suficiente para a salvação e vivam de acordo com os fundamentos genuínos do Evangelho. Então, a igreja aí como instituição divina. E aí nós temos a igreja também como a sua dimensão humana, que é realmente a presença da igreja na terra. Sabemos que o reino de Deus, ele está entre nós, segundo ali que está escrito em Mateus, capítulo de número 3, olha, vou ler para os irmãos. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse que João está falando? Era Jesus, e com Jesus a presença da igreja na terra. Amém? Então, só reforçando aí no ponto 2, né? Levando aqui em consideração ainda a dimensão humana, olha, no segundo tem a ver com a sua expressão visível no dia a dia da sua trajetória humana. E no dia a dia a gente vê realmente a presença da igreja na terra com os seus ensinamentos, com o seu senso de justiça, com o seu senso de transmissão dos valores do reino de Deus na terra. Amém? Assim, a Igreja Peregrina Universal se expressa como comunidade local, em que a vida cristã é exercitada pelos fiéis e refletida nas atitudes que revelam seu compromisso com a vivência da fé. Isso aqui é muito importante. Atitudes que revelam o seu compromisso com a vivência da fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que a fé é tudo para que nós tenhamos
um firme fundamento e até mesmo a realização da obra de Deus através de nós é feito por intermédio da fé. É Deus agindo por total ali controle, é Deus fazendo através de nós e sabendo que em nós não temos condições e capacidade alguma. Mas quando pela fé lançamos as mãos no arado e fazemos a obra de Deus, ô meu querido, esse negócio vai para frente, funciona mesmo. Aí o ponto aí seguinte é 5.1. Uma comunidade que expressa a vivência da fé. A palavra comunidade tem origem latina, cuja raiz se deriva o termo comunhão, que traduz o seu equivalente grego koinonia. Vamos ler aqui esta passagem bíblica aqui de Atos capítulo 2, versículo de número 42. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amados, o termo aqui grego, koinonia, está remetendo à ideia aqui de comunhão. E essa comunhão, olha, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós formos ver isso aqui, nós vamos ter aqui logo em seguida o ponto 1, 2, 3. Olha, comunhão no partir do pão, comunhão na adoração, comunhão na organização. Irmãos, sem comunhão a gente não chega em lugar nenhum. A igreja ela só está hoje presente, firme na terra por causa da comunhão. Amém? Sozinho ninguém faz nada. Amém? Olha aí, quero só ler esses 3 pontos com você. É o lado visível, ponto 1, é o lado visível da igreja que vivencia em sua forma comunitária a mesma herança apostólica e os mesmos ideais de vida. Aí a ideia de koinonia como comunhão. Vamos ver a ideia de koinonia na adoração. É o grupo que se reúne regularmente com o mesmo objetivo de adorar a Deus. E aonde é que a gente adora a Deus? É no templo. Onde é que essa reunião acontece? É no templo, no intuito de fazer o quê? Adorar a Deus. É koinonia na adoração. O ponto 3 aí é a expressão da igreja local com a sua forma bíblica de governo e organização, inserida no contexto histórico e social. Eu quero ler com você aí o versículo de número 46 aí, do capítulo 2, olha. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Meu querido, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos. Tudo isso aqui é koinonia. Koinonia na comunhão, koinonia na organização e koinonia na adoração. Amém? Nós vamos estar entrando aqui agora no próximo ponto, onde diz assim, olha, essa vivência em comunidade está todavia baseada em alguns fundamentos pétreos. Que fundamentos pétreos está relacionado a isso aqui? O primeiro é a doutrina apostólica, com certeza, né? O segundo aí é a comunhão em si mesmo. E o terceiro aí é a vida de oração. Isso aqui, irmãos, é o fundamento básico que a Igreja de Cristo está formada. Primeiramente, é na doutrina e nos ensinamentos que foi deixado aí pelos apóstolos, né? Os pontos cardeais que sustentam a fé dos salvos ali, a organização, as cartas que Paulo remete e envia para as igrejas, tudo no sentido de doutrinar, de ensinar, de ajudar a igreja crescer, né? E há um perigo aí muito grande de se deslocar do cerne para o periférico, dando mais importância a estes, é que a vida cristã passa a subsistir sobre areia movediça.
Quando nós nos desligamos ou se desfocar os ensinamentos da igreja para outros ensinamentos, irmãos, que não seja baseado nos ensinamentos deixados pelos apóstolos, corremos aí sérios riscos de entrar aí dentro de ensinos aí que vai te dar uma base para interpretações sectárias. Isso aí já vai falar de proselitismo, vai estar falando de seitas, essas interpretações sectárias aí, que muitas das vezes se dá por ensinamentos ou interpretações isoladas de alguns textos bíblicos aí, levando as pessoas a cometerem aí um erro gravíssimo. Eu gosto aqui quando eu vou dizer aqui do terceiro ponto aqui, a vida de oração, como sendo aí um dos fundamentos pétreos aqui, o famoso pregador Billy Graham, afirmou que o êxito de qualquer projeto na área eclesiástica depende basicamente de 3 coisas. A primeira, oração. A segunda, oração. A terceira, oração. É tudo, meu querido, oração. Amém? Nós vamos estar indo aqui para o nosso próximo ponto aqui, 5.2, uma comunidade que expressa a comunhão cristã. A comunhão é muito mais do que desfrutar de companheirismo ou de uma vida devocional comum como os demais. Como já demonstrado, o vocábulo grego do qual se traduz comunhão é koinonia. Trata-se do envolvimento interpessoal no sentido mais profundo, que se alegra, se entusiasma, vibra e se realiza com o progresso espiritual material do seu irmão. Olha só, koinonia, que significa comunhão, para relações interpessoais. O que é isso? Relações entre pessoas. Meu querido, você se alegra com a vitória do seu irmão? É koinonia. Você sente gozo, prazer, quando o seu irmão conta que ele conseguiu atingir o foco, os objetivos. Você se alegra com ele se ele fala assim: eu estou para abrir uma empresa, ou um comércio, ou um salão, ou uma mercearia, ou uma grande empresa em si que seja. Você fala com ele assim: vai na fé, eu vou orar por você e vai dar tudo certo. Se você precisar de mim, eu estou junto com você. Ou você fala assim: ixi, não vai aguentar a concorrência. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar, ixi, não vai aguentar um mês. Ô, meu querido, vamos praticar koinonia entre irmãos. Isso aqui é comunhão. E quando se fala para dentro da igreja ali, da igreja primitiva, um se alegrava e se condoía também com a situação do outro, de maneira que é para crescer, vamos crescer juntos, é para fazer, vamos fazer juntos, é para realizar, porque a obra não é minha, a obra não é de maneira individual do pastor, não é do obreiro, do presbítero ou de um departamento que a igreja tenha. A obra no seu conjunto todo é do Senhor. E Ele quer que nós pratiquemos a koinonia para que esta obra siga adiante. Amém? Outro ponto aqui que eu quero simplesmente só ler com os irmãos é um tipo de compromisso muito bem exemplificado na relação do pastor com o rebanho, que explica Glenn Wagner. Quando Deus quis mostrar ao seu povo uma imagem do modo que ele queria que eles se relacionassem uns com os outros na comunidade, ele escolheu a metáfora da ovelha e do pastor. Quando escolheu essa metáfora, ele tinha um único motivo. Ele poderia ter escolhido uma série de outras metáforas para descrever os líderes do seu povo: general, sargento, rei, senhor feudal, diretor, profeta, patriarca, mas não fez. Ele escolheu o pastor de ovelhas, a vocação humana que mais se aproxima com o seu próprio caráter e a sua maneira de se relacionar com o seu povo. Até esse relacionamento
E até que essa metáfora trazida aqui de Jesus como pastor e da ovelha, a intimidade que a ovelha tem com o seu pastor, que a gente sabe que a ovelha ela é atenta à voz do seu pastor e ela não, tipo assim, o seu sensor ali de audição ali não se confunde com outra voz. É a voz do seu pastor que ela segue. Isso até nesse termo aqui, nessa metáfora empregada pela Bíblia aqui, a expressão de koinonia, de comunhão. Aí o 5.3, uma comunidade relevante no mundo. O que mais chama atenção na comunidade dos crentes primitivos é que eles caíam na graça de todo o povo. Havia relevância em sua vida cristã, de tal modo que sua mensagem penetrava e fazia diferença, inclusive na cúpula religiosa do judaísmo. As propostas da primeira comunidade cristã produziam impacto na sociedade e colocavam em posição, certo? Eu colocava em posição destacada. Irmãos, quando a igreja segue os fundamentos, segue os padrões, isso chama atenção no cenário em que ela está inserida. Ela chama a atenção de outras pessoas a dizer assim: olha aquele trabalho que está sendo realizado. Olha a fidelidade, olha a característica daquele trabalho, olha a sinceridade daquele trabalho, olha a organização daquele trabalho, olha a sinceridade com que esse trabalho é feito e se manifesta ali na sociedade, no meio social ali, inserido ali, com evidências de eu faço, eu falo, e aquilo que eu faço e falo, há uma coerência. Porque há muitas das vezes, né, a gente fala uma coisa, mas vive outra. Falar, a boca fala de qualquer coisa, mas às vezes as obras não condizem com aquilo que a gente fala. Então, nesse contexto aqui, quando é que uma igreja é uma igreja de impacto? Quando ela fala e vivencia e o mundo olha e diz assim, quem está de fora olha e diz assim, realmente há diferença, certo? O ponto 1 e 2 aí, vai trazer uma reflexão para nós aí. As razões dessa relevância. Havia o compromisso de vivenciar a fé. Eles se dispunham a estar juntos todos os dias, em comunidade, partilhando as experiências da vida cristã. É muito interessante, irmãos, este ato de testemunhar e de partilhar a vida cristã cotidiana. Sabe por quê? Grande parte dos problemas do movimento evangélico se deve à falta de relevância e crescente nominalismo. O que é isso aqui? Quando se elimina a realidade das coisas abstratas que não é concreta, certo? Um exemplo, o nominalismo vai dizer assim, a fé ela não é concreta, então a gente vai eliminar tudo isso que eles dizem que acontece e a favor ou em fator da fé. A gente elimina isso. Então esse nominalismo aqui prega isso. Então, há uma necessidade de nós, como igreja, testemunhar os milagres que a igreja recebe no seu dia a dia, para que a geração que venha a seguir possa saber que para se alcançar o favor de Deus e para dar continuidade à realização dessa obra de Deus na terra, é por intermédio da fé, meu querido. Então, meu querido, tudo é em fator da fé. O ponto 2 aí, razões dessa relevância. Compromisso da igreja primitiva gerava a prática que fez a diferença entre a nova religião cristã e o judaísmo formal e legalista. Sabemos que o judaísmo em si, nos dias de Jesus, ele estava todo entrelaçado e amarrado nas suas convicções legalistas da lei. Mas sabemos que aquilo ali era nada mais e nada menos do que eu falo da lei,
mas eu não vivo a lei. Um exemplo disso, a lei diz lá, não matarás. Os judeus falaram que a nós não é mister matar. Mas a gente pode pegar e fazer uso da lei, onde diz assim, se tiver 2 ou 3 testemunhas para falar acerca de um assunto, isso é dito que é verdadeiro, né? Então, eles trouxeram ali, dentro de um contexto, testemunhas para levantar questões acerca de acusar a Jesus e entregar Jesus nas mãos dos romanos. A lei dizia assim, não matarás. Então eles falavam assim, a gente não pode matar, mas a gente pode entregar ele para ser morto a Roma. Então, esse legalismo que a lei trazia fazia com que muitas pessoas da época, ali sacerdotes, e que Jesus condenou todo mundo, falou assim, fariseus, é isso que vocês são, hipócritas, é isso que vocês são. Por quê? A lei estava ali no seu exterior, mas não estava no seu interior. Por isso que sempre a gente vai ver ali no capítulo 5 de Mateus, a expressão da fala de Jesus, eu porém vos digo. Porque quando Jesus afirmava algo da lei, ele reafirmava dizendo assim, olha, eu porém vos digo. Então, dizendo que esse sistema legalista, ele nada mais, nada menos do que fazia do que deixava as pessoas mais hipócritas. E detalhe, em Mateus capítulo de número 23, quero ler com você. Mateus capítulo de número 23, olha só. No seu versículo de número 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Além disso, eles disseminavam todo aquele ensinamento legalista da lei. E Jesus fala o quê? Olha só. Os fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, que palavra dura. Que palavra dura. Para aqueles que fica, às vezes, distorcendo os ensinamentos bíblicos. Ou para aquele que tem a lei do Senhor, mas não aplica no seu coração. Fica vivendo somente aí um evangelho de fachada. Essa é a verdade, ok? Eu quero ler com você essa reflexão aqui. Entretanto, que importância tem falar da salvação se não há interesse em evangelizar? Olha, um fator aí primordial para o crescimento da igreja aí. É coinonia na evangelização. É coinonia para crescer a igreja. É comunhão para fazer essa obra aí de evangelização. Então fica aqui a dica, olha. Que importância tem falar da salvação se não há interesse em evangelizar? Que valor há em pregar sobre missões se não há ousadia em orar, enviar e contribuir? De que adianta falar em amor se a atitude demonstra um coração egoísta? Olha só. De que vale apregoar a comunhão entre os santos se a prática revela discriminação e preconceito? De que serve apregoar a solidariedade se não há disposição para socorrer os necessitados? Irmãos, quando a gente lê isso aqui, a gente recebe uma direta de esquerda no queixo. Então a direta de direita, né? No queixo, porque nos confronta, irmãos. O evangelho, ele nos confronta, mas ele nos coloca no rumo, no prumo, naquilo que é proposto para a igreja. Aleluia. Vamos continuar. O 5.4. Uma comunidade relevante nos resultados. Aqui vai falar de prática e resultados, certo? Quando nós praticamos, nós colhemos. Quando nós saímos ao campo a semear, nós voltamos trazendo conosco os seus molhos. Ou seja, é um trabalho que você faz e você vê a recompensa. Amém? E no reino de Deus, meu querido, nada que você faça fica sem a recompensa de Deus para o reino. Lembra-se disso. Amém? Nós somos súditos desse reino. Nós trabalhamos para esse reino.
O fruto é colhido no reino. E nós que lançamos a mão no arado, Deus, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas a partir do momento que nós temos esse entendimento. Amém? O ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí, ó. Vamos falar aos irmãos. O tipo de vida solidária dotado como fruto da koinonia era fator de atração para a sociedade. Ponto 2. A nova mensagem trazida pelo Evangelho trazia sentido na vida dos ouvintes. Ponto 3. Havia correspondência entre o que a comunidade ensinava e vivia. Ponto 4. Em pouco tempo a cidade de Jerusalém foi alcançada com a nova doutrina, ou seja, alcance dos objetivos. Olha só o que a koinonia nos proporciona. Rapidamente, a gente consegue atingir os objetivos. Todos os dias havia genuínas conversões em todos os estratos sociais da população. Ou seja, é a demonstração de poder, de milagre da parte do Senhor aqui, no meio daquela igreja. Era uma igreja que crescia tanto em obras realizadas pela koinonia, quanto pela demonstração do poder de Deus. É o que Paulo diz. A nossa pregação não persistiu em palavras de sabedoria ou persuasivas, né, de sabedoria humana, mas em poder, demonstração de poder. Ponto 6 aí, né? As intervenções sobrenaturais divinas eram tantas que os enfermos trazidos à presença dos apóstolos eram curados. Aleluia. Agora nós vamos aí à igreja e o reino de Deus. Aqui chegamos a outro ponto importante para melhor compreendermos o papel da igreja no mundo. É a sua relação com o reino de Deus. Esse é um tema muito restrito aos círculos acadêmicos. Pouco se ensina aos crentes, de maneira geral, acerca das perspectivas bíblicas em que a igreja é vista quanto ao reino de Deus. A definição de reino aí. Observa-se inicialmente que o reino de Deus foi o cerne da mensagem pregada, não só por João Batista, o último dos profetas, segundo o molde veterotestamentário, mas principalmente por Jesus durante o seu ministério. Vamos ler isso aí em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Mateus 4, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos ver aqui que nos evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, tanto o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ambos terão textos que serão trazidos do mesmo ponto de vista, certo? E alguns pontos ali vão divergir, mas pouca coisa. Um dos exemplos é citado pela expressão reino dos céus e reino de Deus, que são sinônimas, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João. Continuando aqui. Alguns teólogos distinguem as expressões reino dos céus, mencionada 34 vezes em Mateus, e reino de Deus, vinculando a primeira ao futuro estabelecimento do reino milenial. No entanto, uma exegese correta há de considerar ambas sinônimas, pelo menos por duas razões. Aí vem as duas razões aí citadas aqui no texto. Enquanto Mateus utiliza reino dos céus, outros integrantes dos sinóticos substituem a mesma expressão dentro do mesmo contexto. A gente falou sobre isso aí. E a segundo ponto de vista aí vai falar do sentido escatológico. Feitas essas considerações, o reino de Deus pode ser definido como um domínio eterno de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno futuro, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice. Isso aqui é muito interessante. Eu quero ler com você a passagem de Mateus 29,
Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Mateus 10. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, ou seja, 2 pardais por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Versículo 30. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Amados, nós vemos isso aqui do ponto de vista escatológico para um futuro estabelecimento do reino de Deus na terra, de um senso de justiça tão grande, de um controle tão supremo, de um governo tão absoluto, de maneira que não passará nada diante dos olhos do Senhor. Hoje nós podemos ver que os fios da nossa cabeça tá contado sim por Deus, tá? Mas o fato é que no estabelecimento do reino de Deus será algo de maneira, como dissemos aqui, um controle tão supremo que até o fio do cabelo aqui que está trazendo aqui na mensagem bíblica aqui será algo que será contabilizado, será algo que será dominado. Então isso aqui a gente só vê isso num governo dado literalmente aqui por Deus, porque hoje a gente não vê esse estabelecimento desse reino, por mais que a igreja é representante do reino de Deus na terra. Hoje nós vemos impiedade, nós vemos injustiça, nós vemos engano, nós vemos mentira, nós vemos fraude, nós vemos tanta coisa, irmão, passar aí debaixo dos nossos olhos aí, é claro, não dentro da igreja genuína, não dentro da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela está dentro dos templos. É por isso que eu falo que nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor, como a Bíblia aqui diz, entrará no reino dos céus. Porque isso aqui está dizendo o quê? De pessoas que estão dentro do templo, mas não é igreja. Não é igreja. Então, quem é igreja, pratica justiça. Quem é igreja, pratica os mandamentos do Senhor. Quem é igreja, vive a lei do Senhor, não é na sua fachada, não é no seu exterior, é no seu interior. Então, nós vemos aqui que essa segunda parte aqui da expressão reino dos céus aqui tem a ver também para um evento futurístico, que é o evento escatológico, o estabelecimento e governo de Deus na terra. Amém? A expressão é chegado, que aparece tanto em Mateus, capítulo 4, 17 e capítulo 12, versículo 28, segundo pensam os eruditos, denota a ideia de presença real, agora, e não de proximidade como algo para o futuro. Certo? Então aqui fica a diferença entre isso. Quando usamos essa passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 17, e de Mateus, capítulo 3, ali dito por João, é porque está falando que é chegado. Então, se é chegado, é a presença da igreja na terra. Temos que saber aí, dividir isso, para a gente não entrar em contradição ou até mesmo aí numa linha de interpretação aí errada. Vamos aí ao 6.2, agente do reino de Deus. O reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da igreja, pois, como se afirmou anteriormente, tem a ver com a soberania de Deus sobre todas as eras. Olha só que ponto interessante aqui, o segundo parágrafo aqui do ponto 6.2, olha. Por viver a maior parte de sua história sobre o domínio de outros povos, Israel não soube interpretar as profecias bíblicas acerca do reino. Essa herança cultural serviu de ambiente propício para a proliferação da chamada literatura apocalíptica judaica, cuja essência vislumbrava um juízo que libertasse a nação da opressão política, o qual
não era o conteúdo da proclamação do reino de Deus trazida por Jesus, razão pela qual ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos. Tá vendo, irmãos, como que tudo está no controle e na vontade do Senhor, como que todas as coisas trabalham e cooperam para os eventos até mesmo escatológicos que está acontecendo e que virá acontecer sobre a face da terra. Até o ato de Israel rejeitar a Jesus, até o ato de acreditar que Jesus viria montado ali num cavalo branco e exercendo domínio sobre os povos, e era o rei que os israelitas, que os judeus esperavam, até nisso emitia a este evento futurístico do reino de Deus que está para vir. O ápice, eu escrevi aqui, o ápice da rejeição de Jesus por Israel se dá dentro de um contexto político, que tudo isso aqui que aconteceu foi dentro de um contexto político. Deus preparou o cenário para que acontecesse esse evento e para que esse evento tipificasse, simbolizasse o evento futurístico de estabelecimento do reino de Deus na terra. Com a rejeição de Jesus pelos judeus, a implantação do reino de Deus, do reino na terra, tornou necessária a existência da igreja, para que a soberania divina, mediante o ministério de Cristo, confrontasse os indivíduos a manifestarem uma resposta positiva, introduzindo-os em um novo grupo de comunhão. Amém? Todo aquele cenário, tudo aquilo, era Deus preparando para o surgimento daquela época ali, da igreja, na terra. Por quê? Só vai crescer agora, não tem como crescer se não houver koinonia. Só tem como crescer agora se houver comunhão. O cenário era caótico. O cenário não dava para você inserir ali um ensinamento e crescer ali, surgir com a igreja, sem que houvesse a koinonia, a comunhão. Crescer em tudo. É para adorar, vamos adorar junto. É para se alimentar, vamos nos alimentar juntos. É para servir, vamos servir juntos. É para crescer no evangelho, vamos crescer junto na organização. Eu gosto da passagem de Atos, deixa eu ler aqui com vocês, Atos, capítulo de número 6, que vai dizer assim, olha, Atos, capítulo de número 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Meu irmão, todo crescimento gera às vezes um transtorno. E esse transtorno chegou na época da igreja primitiva. Então esse modelo que a gente carrega em si, da igreja perfeita, da igreja boa era a igreja primitiva. Irmãos, há problema onde a gente... Há problema. Aonde a igreja está, há pessoas. E por haver pessoas, há um envolvimento social. E por haver esse envolvimento social, às vezes há conflito. Certo? Então, houve esse conflito. Por quê? Os gregos, eles estavam se convertendo, certo? Ao cristianismo, ao evangelho ali. E houve conflito por quê? As nossas viúvas estão passando necessidade. As nossas crianças estão passando necessidade. E aqueles que nos falou acerca desse evangelho só estão aí pregando e ganhando mais pessoas. Pregando e ganhando mais pessoas. O que é isso? É a precaução e a preocupação de tratar agora do movimento social, da área social da igreja. É por isso que eles falam assim, a nós é importante que nós continuemos na pregação do evangelho, porque isso é de suma importância, é primordial, mas nós vamos levantar aqui pessoas capacitadas, homens capacitados que estarão trabalhando neste ministério, em cuidar das viúvas, em cuidar dos órfãos, em cuidar da obra de Deus, daquele cenário ali social, presente agora e evidente na igreja, de maneira que quem se convertia entendia essa comunhão, essa koinonia, que vendia os seus bens, e isso tem que ser entendido muito bem, tá? Vendia os seus bens aqui e doavam à igreja, então eles cresciam um
crescia ajudando o outro, um crescia alimentando a necessidade do outro e ambos cresciam junto, fortalecendo a igreja. Hoje, trazendo para o nosso contexto, isso acontece? Ainda acontece, irmãos, porque muitas igrejas aí faz cestas básicas, é a área social sendo alcançada, atingida aí através da igreja. Muitas igrejas, por intermédio das ofertas, entra nesse cenário ajudando os domésticos da fé, às vezes suprindo a sua necessidade não só em alimento, mas em medicamento também, às vezes pagando ali um custo de uma cirurgia, às vezes pagando o aluguel de alguém, pagando o gás, a água, a energia. É a comunhão entre os irmãos, é crescer no partir do pão, é porque às vezes a gente só entende esse contexto aqui se eu vender a minha propriedade, se eu tiver 2 casas, por exemplo, vender uma e doar para a igreja, para dizer assim, eu tenho 2, eu vendi uma e fiquei com outra. Irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo nitidamente aqui, a gente tem que entender a diferença entre o voto voluntário e aquele voto que a gente faz ao Senhor mesmo. O que é o voto voluntário? É a oferta que nós damos ao Senhor. Às vezes eu dou 10, às vezes eu dou 5, às vezes eu dou 50, às vezes eu posso dar 100, às vezes eu posso dar 500, é voluntário. Agora existe aquela oferta que ela é dada em tipo de voto, você faz um voto ao Senhor. Por exemplo, eu tenho aqui essa borracha, ela tem um custo total, 100%. Se eu falo ao Senhor assim, Senhor, todo o valor dessa borracha será dado à obra a esse fim. E por acaso, no decorrer da trajetória, eu vendo essa borracha pelo valor total, mas fala assim, essa borracha tem um custo muito alto. Eu vou doar, eu vou comprar uma outra borracha para mim de um custo mais barato, vai sobrar a metade do dinheiro. A metade do dinheiro eu vou e dou para a igreja. Nisso, o Senhor vai te cobrar o custo total da borracha. Sabe por quê? Porque no seu coração e na sua boca você professou ao Senhor que era o valor total. Então é isso que acontece ali com Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles falaram que o valor que eles iriam vender, a propriedade, a herdade deles, eles iriam doar. Iriam estar colocando diante do altar. Isso aqui não foi um voto voluntário. Isso aqui foi um voto que eles fizeram ao Senhor. Foi uma aliança, e a aliança feita com o Senhor, irmãos, não se quebra, certo? Por isso que nós temos que entender, dentro do nosso cenário principalmente, aquilo que eu dou de livre e espontânea vontade à igreja é oferta. Aquilo que eu faço um voto ao Senhor, ele se torna, não ali no quesito obrigação, mas ele se torna numa forma ali de aliança. E isso você tem que cumprir com o Senhor, porque você fez o voto ao Senhor, e não à instituição, e não ao homem. Ok? Vamos aqui para o ponto 6.3 aí, a mensagem do reino de Deus. A porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento do pecador e a sua fé no Salvador, segundo a mensagem proclamada pelo Evangelho. Ou seja, a porta de entrada para o reino de Deus. Meu irmão, não é obras, é arrependimento do pecado. Meu irmão, não é dízimos, é arrependimento do pecado. A porta de entrada para o reino de Deus não é você fazer aí na sua comunidade a sua maior oferta e viver de maneira, vamos colocar assim, leviana, agarné, crendo que eu já fiz a minha parte, eu já doei, eu já fiz boa ação. Meu irmão, não se dá por isso. É por arrependimento de pecados. Ok? Talvez isso tenha sido o principal motivo do conflito entre Jesus e os representantes da lei. Olha só. Pois a expectativa dos tais era fundamentada no legalismo oriundo de interpretações exacerbadas e equivocadas que nem eles mesmos podiam cumprir. Ok? Próximo ponto aqui. Os mestres os condenou de forma dura e radical.
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que neles estão entrando. Ok? Enquanto os fariseus, olha só, impunham a ética como resultado da obediência à lei, o Senhor a reconhece como provindo de sua própria pessoa. E o reino de Deus, que irrompeu na história por seu intermédio, analisada à luz do texto, a ética do Sermão do Monte é absoluta e implica o tipo de vida que o Senhor deseja para os súditos do reino. Ok? Aqui nós vamos entrar pelo menos aqui dentro de 3 quesitos que é citado: as leis morais, as leis civis ou judiciais e as leis ali no seu âmbito religioso. Então, em Israel nós vemos a presença dessas 3 leis. Logo, nas leis morais, a gente entende ali que estão ligadas aos 10 mandamentos. As leis civis eram o quê? Aquelas leis ditas lá em Deuteronômio, quanto à organização da terra, a organização dos povos, em quesito de se a pessoa fizesse alguma coisa contra outra pessoa, de maneira que ele deveria pagar o que lhe era devido, e se lá no campo, por um acaso, acontecesse uma morte acidental, aquela pessoa deveria ser colocada. Tudo isso está dentro do quesito ali da lei civil para Israel. A pessoa deveria ser colocada na cidade de refúgio, ali haveria um sacerdote. Se os sacerdotes morressem, a pessoa era reintegrada à sociedade. Caso contrário, até que o sacerdote continuasse vivo, a pessoa tinha que continuar ali, e se ela morresse antes do sacerdote, a sentença dela era aquela. Então nós vemos aqui um conjunto de leis moral, um conjunto de leis civil e as leis do ponto assim, cerimonial, que são as leis no quesito aqui religioso, que nós vemos aqui, pode ser observado aqui, no quesito de adoração ali no templo, o ofertório ali, o sacerdote no templo, os levitas ali, tratando aí todas essas leis cerimoniais, as leis aí religiosas de Israel. A igreja e os seus símbolos. São várias as metáforas para ilustrar a natureza da igreja e os seus membros em particular e de seu relacionamento com Cristo. Esse é um recurso de linguagem que traz luz ao nosso entendimento e ajuda na apreensão dos conceitos expostos. O simbolismo é uma das riquezas da literatura bíblica, como as descritas no Evangelho de João. Entre as metáforas que tratam da igreja, há 3 que melhor se contextualizam. Isso aqui é maravilhoso. A visão atual de sua missão terrena. Então nós podemos ver aí a igreja se dando aqui essa ligação da metáfora aqui, da igreja como noiva, da igreja como templo e da igreja como corpo, ok? Aqui a igreja como noiva de Cristo. Na primeira alusão remetente, a importância que as escrituras dão ao matrimônio como instituição divina quando o comparam ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Vamos ler essa passagem de Efésios, capítulo 5, versículo de número 24 a 27. Efésios 5, 24 ao 27. Diz assim: de sorte que se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
irrepreensível. Símbolo aqui da igreja como noiva. Nós sabemos, irmãos, que dentro de um casamento tem que ter essa aliança. Ela tem que ser muito forte. Ela tem que ser uma aliança de verdade, uma aliança de sinceridade, uma aliança de reciprocidade. Sabe por quê? Porque essa semelhança do casamento e da união do homem para com a mulher, do marido para com a mulher, do noivo para com a noiva, né, de esposo aqui, tipifica a Cristo e a igreja, é o que o apóstolo Paulo está falando. É por isso, irmão, que nessa união, ela não pode ter traição, ela não pode ser uma união baseada em mentira, em enganos. Lá atrás, no Antigo Testamento, vamos dar uma recapitulada nisso aqui. Israel, ela tinha um compromisso com Deus, de maneira que Israel, ela é tido como esposa de Deus. É por isso que ali Deus manda Oséias pegar a Gomer e fazer dela a sua esposa, porque Gomer tipifica Israel aqui. E ele fala assim para Oséias: olha, não segura ela não, deixa ela à vontade. E quando ela for embora, se deitar e ficar para lá com os outros, você vai atrás dela, busca ela de novo e traz para você. Simbolizando a quantas vezes Deus teve que ir atrás de Israel, cuidar de Israel. Nós entendemos isso aqui no livro de Juízes. O ciclo de vício, de mentira, de engano e de pecado que Israel vivia. Porque Israel estava bem com Deus, ora estava bem com Deus, ora um ciclo, né? Ora estava bem com Deus, ora ele estava aqui pecando, ora Deus entregava ele nas mãos das nações inimigas, ele recobrava e lembrava que tinha uma aliança com um Deus eterno, Deus agia de misericórdia através das súplicas e das orações dele, enviava um juiz sobre a terra, daqui a pouco estabelecia Israel ao seu local de origem de adoração, mas logo, logo, Israel estava onde? Pecando novamente. Era aquele ciclo de vícios. Se nós formos ver aqui, houve 6 períodos no livro de Juízes. E nesses 6 períodos, Israel se distanciou do Senhor. Então, como Israel era esposa, o que ela fazia quando se distanciava do Senhor? Ia e se deitava literalmente com os deuses pagãos, com os povos pagãos, se misturava ali a sua religião com os povos pagãos, misturava ali a sua crença com os deuses que não eram, na verdade, Deus, mas era Deus que eles denominavam, é Deus da água, é Deus do sol, é Deus da terra, é Deus do vento, é Deus do amor, ou seja, aquele monte ali de deuses ali, que na verdade só fez o quê? Manchar o caráter da esposa que era Israel. E Deus, nesse cenário, ele se sente como traído, pelo que entrega Israel brutalmente, severamente, nas mãos das nações inimigas. Nesse caso aqui, Babilônia. E depois disso, qual é a sentença de Deus dada ali? Eu vou espalhar vocês mesmos sobre a terra. E os povos aonde vocês chegar, vocês ainda serão mal recebidos. Vão matar os seus filhos, vocês serão mortos ao fio da espada, porque esse foi o sentimento do esposo. Por isso, irmãos, que nessa união de esposa e esposo, nesse cenário aqui, do contexto do capítulo 5, que Paulo está falando aqui, isso aqui, irmão, tem que ser mantido um cuidado muito grande. E detalhe, o cuidado é do noivo para com a noiva. A noiva, o que ela faz? Ela responde ao noivo de acordo com aquilo que ela é tocada, de acordo com aquilo que ela é trabalhada, tratada. Isso quando nós tratamos muito bem as nossas esposas, quando nós damos a elas o devido cuidado, o devido amor, o que elas tendem a fazer? A corresponder a esse amor. O que a Igreja de Cristo faz? A Igreja de Cristo, ela corresponde ao cuidado, ao amor do noivo. Por isso que a igreja aqui, ela se compara à noiva neste quesito. Vamos aí ao próximo ponto, que é a igreja como templo de Deus. A igreja como templo de Deus traz a ideia subjacente de construção de um edifício que
se ergue sobre as rigorosas normas da engenharia, bem ajustado. Quando nós vamos ver uma edificação, um prédio, por exemplo, por ali ou ali há o quê? Uma planta. Há uma engenharia empregada em centímetros, em metros, em milímetros, um cuidado quanto que ao tamanho, à altura, o seu comprimento, ou seja, tudo ali, irmãos, é esquadrinhado sistematicamente, cuidadosamente ali, trabalhado para que a obra saia de acordo. A igreja, ela tem também esse esquadrinhamento, ela tem também esta planta, ela tem também as medidas, os ajustes que foram dados pelo seu engenheiro, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, olha só. O projeto, portanto, pertence ao Pai. O projeto pertence ao Pai. A execução, o Filho. E o acompanhamento ao Espírito Santo. Toda a igreja, no quesito aqui de templo, ela é acompanhada, supervisionada ao seu trabalho. Isso aqui o que nos remete também? A igreja, né, o templo montado lá, construído por Salomão, onde Davi só recebeu a planta. Mas Davi não pôde construir o templo. Olha o trabalho em equipe que Deus usa na história. Olha a coinonia aqui. Davi recebeu a planta, mas é Salomão quem vai ali unificar os povos, manter a paz, estabelecer a paz para a construção do templo. Mas é na mão de Irão que Deus dá toda a habilidade e o conhecimento para estar realizando e estar literalmente ali à frente, né? Cuidando ali dos pormenores do templo. Irmãos, é o trabalho em equipe, é coinonia. Nós vemos coinonia até aqui na igreja, certo? Porque a execução é dada pelo Pai. O projeto, né, pertence ao Pai. A execução, o Filho, lá na cruz do Calvário. E o acompanhamento pelo Espírito Santo. É coinonia na Trindade. Aleluia. Nós vamos aí para o nosso último ponto. A igreja como corpo de Cristo. A igreja é também um corpo. Esse simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em benefício do corpo de Cristo. Vamos ler aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Já estamos chegando aqui ao final. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória a Deus. Vale a pena reiterar. Está vendo aqui? Coinonia no corpo. Todos os membros trabalhando aqui juntos. Trabalho em equipe. Vamos continuar aqui, ó. Ninguém trabalha em favor de si. Ei, trabalho sozinho não chega a lugar nenhum. Não dá certo. Isso aí, para a igreja, não funciona. Ninguém trabalha em favor de si. Qualquer ação de um órgão ou membro em corpo saudável está relacionada com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida. E acima está a cabeça, o cérebro no comando. Olha só, este dedo da minha mão, ele só mexe, olha, vagarosamente, posso dizer que um ângulo para cada encurvatura, né? O segundo dedo, o terceiro dedo, minha mão abriu, fechou, as duas mãos. Irmãos, tudo isso se dá por um comando que é dado pelo meu cérebro.
que está na minha cabeça. Quando eu digo que Cristo é o cabeça do meu corpo ou da igreja, eu estou dizendo que todo o corpo está sujeito ao comando, ao cérebro. Se Cristo é o comando, a igreja, se Cristo é o cérebro, a igreja é o corpo. E cada corpo, e o corpo ele tem em si os seus membros. Quando um membro do meu corpo ele está em falta, dizem aquelas pessoas que perdem um membro do seu corpo, que quando perde um membro aqui do seu corpo, durante anos ainda ele sente dor. Sabe por quê? Porque o cérebro está viciado, está treinado a mandar informação para todos os membros do corpo. Quando o cérebro vai mandar informação para esse dedo, ou quando ele for fazer alguma coisa que vai precisar usar esse dedo, e o dedo não está no lugar, o corpo ele sente essa ausência desse membro, sabe em forma de quê? Em forma de dor. Eu mando informação para o meu polegar. O meu polegar não está no lugar. O que o corpo diz? Ai. Ai, meu polegar. Eu mando informação para a minha perna. Mas o que aconteceu? Eu perdi a minha perna. O cérebro não foi treinado para mandar informação para membros ausentes do corpo. Para o cérebro, o membro está ali. Por isso a importância, irmãos, de trabalhar a coinonia dentro da igreja para trabalho em equipe. E detalhe, membros do corpo de Cristo permaneçam unidos no seu lugar, cada qual na sua função, naquilo que Deus te chamou para fazer, sabendo que você faz parte desse corpo. Se eu mando informação, irmão, para o meu dedo anelar, e o meu cérebro entende que tem que mandar informação, mas o corpo sabe que ele não está ali, mas a informação tem que passar pelo corpo para chegar até o dedo anelar. O dedo não está ali, o corpo geme, o corpo grita. Quantas das vezes nós, como igreja, sentimos a dor da perca dos nossos membros? Amém? Que possamos, então, entender isso como corpo de Cristo. Nós precisamos trabalhar unidos, trabalhar juntos para crescimento e edificação desse corpo que é a igreja e a sua cabeça, que é Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Compartilhe essa aula, uma aula de muito conhecimento, muito aprendizado. Deixe os seus comentários aqui, que a gente entre em contato com vocês aqui. Compartilhe também aquilo que vocês digitar e escrever aqui. Curte o seu joinha, e de maneira que todo mundo é abençoado. E então que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Próxima semana, não perca a lição de número 3. Deus abençoe.